Bom dia, pessoal. Então, eu vim aqui testar fazer uma experiência diferente, né? Para a gente não acumular tanta atividade para corrigir quando a gente retornar desse período de distanciamento social. Então, eu resolvi testar, fazer umas videoaulas de correção de atividade, para não, como eu falei, para não acumular tanta atividade. Então, vamos ver se vocês vão conseguir corrigir direitinho, ver se vocês vão conseguir acompanhar, tá? Eu espero um retorno de vocês para ver se está tudo ok, se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês gostaram dessas videoaulas de correção, tá? A primeira atividade que eu vou corrigir agora é a atividade da página 46, que é a interpretação do texto Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo. Lembrando que o Álvares de Azevedo, ele é o maior representante brasileiro da segunda geração romântica, que é o ultrarromantismo. Ele é um dos únicos autores, um dos únicos poetas que a obra dele é extremamente filiada à segunda geração romântica. Não tem nenhum poema dele que você consegue filiar a outra geração. Esse aqui, Lembrança de Morrer, ele trata das questões que moveram a segunda geração romântica, que é o sonho, a morte e o amor. A maioria dos poemas dele, para não dizer todos, tratam disso, ou de sonho, ou de morte, ou de amor, tá? E o poema da página 45 é o Lembrança de Morrer. Aí, na primeira questão, a gente vai ter assim: que imagem o eu lírico utiliza para se referir à vida e à morte na primeira estrofe? A vida, ele fala que a vida, a fibra. Ela é a fibra e que o espírito enlaça a dor vivente. E a morte é o momento em que no peito do eu lírico ocorre o rebentar-se a fibra. Então, rebentar a fibra é morrer, é rebentar a vida, é acabar com a vida, tá? Na setinha da 1. Que expressão dessa estrofe sugere que o eu lírico considera a vida como um lugar de sofrimento? Explique por quê. A expressão é dor vivente, na qual ele associa a vida a um lugar de dor, ao qual o espírito está ligado pela fibra. A fibra é algo fininho, fininho. Então, para ele, a vida é um lugar de dor vivente, né? É muito sofrimento. Álvares de Azevedo é muito sofrimento as obras dele. Na questão número 2. Nas duas primeiras estrofes, o que pede o eu lírico àqueles que conhece? O que ele pede, gente? Ele pede que ninguém chore a sua morte e que nenhuma alegria se cale diante dela. Se alguém estiver feliz com a morte dele, que fique feliz. Ele não quer nenhum sofrimento falso, ele não quer ninguém chorando lá diante da morte dele. Se vier para valorizar ele, que seja em vida. Errado não tá, né? Na letra A. A justificativa para esse pedido aparece na terceira estrofe, em que o lírico compara a morte a duas situações. Quais são elas? Primeiro, ele afirma que deixa a vida como o caminhante empoeirado que deixa o tédio do deserto. É como alguém que desperta de um pesadelo com o toque de um sino. Para ele, a morte seria libertação, né? Tanto é que ele morreu jovem. Para ele, a vida era triste, a vida era uma dor, e quando ele morresse, ele deixaria a vida como um caminhante que deixa o tédio do deserto, ou como alguém que desperta de um pesadelo com um toque de um sino. Que essas duas imagens estão na terceira estrofe. Na B. Considerando essas comparações, explique de que maneira o eu lírico vê a morte. A morte eu já acabei respondendo, né? Ela é libertação, ela é alívio, porque para ele viver é sofrer. A vida é uma dor para ele, né? Na letra C. Por que essa visão da morte indica a filiação desse poema à segunda geração romântica? A segunda geração romântica, ela se caracteriza pela visão da morte como uma saída, como
a libertação por uma existência marcada pelo tédio e pelo sofrimento, o que o Álvares de Azevedo deixa transparecer claramente aqui no poema dele, né? Na questão número 3. A que se refere o eu lírico nos versos a seguir? Só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. O que ele se refere? A que ele se refere? Ele se refere à única saudade que ele vai levar da vida dele, que é a da ilusão amorosa que embelezava a sua vida, que dava sentido, que dava existência. Amor verdadeiro não existia, existia a ilusão amorosa. Então é só disso que ele vai ter saudade, dessa ilusão amorosa. Na setinha da 4 é o que a gente já respondeu, na setinha da 3, na 4. No poema, o eu lírico faz referência à mulher amada. Ela tem existência real ou não? O que vocês acham? Ela não tem. Ela não é real. Ela é uma mulher que aparece nos sonhos dele. Ela é completamente idealizada, a quem ele se refere como sua virgem dos errantes sonhos e cuja face ele nunca beijou. Então ela só aparece nos sonhos dele, ela é idealizada. Então ela não tem existência real. Qual é a imagem de mulher presente no poema? Ele faz a imagem de uma mulher que está associada à pureza e à possibilidade de dar esperança à vida dele. É uma mulher virginal, idealizada, e ela representa o motivo pelo qual ele vive. Na 5. Explique por que o epitáfio com que o eu lírico pede para ser enterrado pode ser entendido como um lema ultrarromântico. Lembrando que epitáfio são aquelas pedras que são colocadas nos túmulos lá com os dizeres, muita gente coloca frase ou trecho de música, aquilo lá é o epitáfio, a pedra que as pessoas colocam nos túmulos, tá? Aí pede para vocês explicarem por que o epitáfio com que o eu lírico pede para ser enterrado pode ser entendido como um lema ultrarromântico. Ele coloca assim: o epitáfio foi poeta, sonhou e amou na vida. Ele quer que coloque esse epitáfio, né? Pode ser entendido como um lema ultrarromântico porque contém os elementos essenciais dessa geração romântica, né? Que é o quê? O amor, o sonho e a morte. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Tudo está se referindo à morte, né? Então, contém todos os elementos da geração ultrarromântica e ele valoriza essencialmente o sonho e o amor. E o fim da vida está presente nessas frases. Então, por isso que a gente pode identificar como um lema ultrarromântico, porque está contemplando os princípios básicos da segunda geração, que é o amor, a morte e o sonho. Na setinha da 5. Nas duas últimas estrofes, qual é a relação de proximidade e integração entre o eu lírico e a natureza? A natureza seria para ele o último refúgio. Ele pede que os elementos que circundam seu túmulo o protejam, derramem seu canto e abram espaço para que a lua ilumine sua sepultura. Então, a natureza funcionaria como seu último refúgio, como seu lugar de descanso,